Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje a gente vai brincar de levar a sério. Na verdade, todo o verbo se leva a sério, né? Mas o que eu tô querendo dizer é que nós vamos brincar com uma parte da matemática para elevar a nossa atenção e vibração contente com o tempo que a gente vai gastar dentro desse rendimento de ser humano se convertendo para a arte da sabedoria sobre a matemática em brincadeira com o prazer que a gente extrai da harmonia que a gente tem com a vida somada com a sabedoria da matemática, porque a matemática é a relação materializada entre o ser humano e todas as naturezas possíveis. Então, quando o professor fala existe matemática em tudo, é porque a matemática descende de você e da sua capacidade de se relacionar com as perspectivas, formas de colher, extrair saber em paralelo com a matemática, né? Bom, assim como quando a gente é criança, a gente brinca de papai, né? Você já brincou de papai e mamãe, né? Já brincou de médico, já brincou de advogado, mecânico. Eu gostava muito de brincar de mecânico, né? Eu me sentia muito feliz com isso. Parecia que eu era especial, que era. Só que depois eu descobri a profissão de cirurgião, eu falei assim, cara, tem um nível mais foda para isso. Só que depois eu descobri que existe outros tipos de operações, né? E são as operações lógicas que operam de forma muito mais precisa do que qualquer cirurgião, são as operações que desenraizam para nós aquilo que descende de Deus em primeiro e maior grau possível, que a gente considera Jesus Cristo, né? No cristianismo. Só que existem várias religiões que consideram outros, outros ascendentes que nos fazem seguir a base de Deus, da primogenidade, né? Que diz a materialização de todo esse reino aqui na Terra, né? Então, nessa brincadeira de papai e mamãe, a gente vai aprendendo e colhendo muitos dados de alegria, e isso acaba virando uma matéria também, né? Isso vai materializando operações sensitivas e vai fazendo com que a criança ou aquele que brinca se conduza à sabedoria por antecipação e adaptação do processo de estar funcionando como um sensor, como um operador do relacionamento dessas lógicas brincando, né? Então é isso. E a parte que a gente é, vai brincar hoje vai ser a parte da álgebra, né? Então a gente vai começar nossa nosso desenvolvimento de relacionamento com essa parte da matemática que a gente chama de álgebra. Então, primeira coisa, né? Se a gente pegar esse sufixo aqui, ou talvez até radical, e colocar a palavra
Pronome demonstrativo, não, pronome... Não lembro. A palavra de, né? Colocar o de nessa questão, né? E ibrar. A gente lembra daquele relacionamento futebolístico com a bola, né? Que significa se esquivar dos adversários, certo? ALG lembra para nós de antecipação do impulso da palavra que pulsa algo, certo? Ou outras palavras. Então eu tenho algo a se fazer para me debrar, para me ler e narrar da leitura o caminho de salvar a bola dos inimigos, dos adversários, certo? Mas que bola a matemática carrega para nós? A matemática carrega para nós a bola da noção operada. Operada lembra de esperada, né? Então, se a gente sabe que se eu cortar uma madeira, a gente vai ter duas madeiras que descendem dessa madeira cortada, isso é a noção esperada. Agora, se você pedir para alguém cortar a madeira e não der uma noção esperada dessa operação, essa operação ela vai estar sem álgebra, né? Sem equidade, sem igualdade, sem eudaimonia, sem equilíbrio, vai estar com um adversário. O que é o adversário? É aquilo que adversiona o sentido comum da comunhão, né? O que é comunhão? A comunicação, a matemática, a matéria cortada ao meio leva duas matérias que descendem da integralidade dessa matéria. Então, essa adversação, a gente leva em conta o adversário, porque o homem ele pode ser inimigo de si mesmo sobre a acusação de um cansaço lógico, uma depressão sensitiva, uma inconformidade com o exercício de comum lidar com a operação e chegar no mesmo resultado que todos chegam. Claro, como a luz do sol chega para todos que querem recebê-la, querem senti-la, querem se incentivarem por ela. Olha, vejam só as espécies sensitivadas e harmonizadas pela natureza sobre vários reinos possíveis, os reinos plantares, os reinos reinos animálias e diversos outros. Eu estou em falta com os nomes dos reinos. Tem os reinos dos vírus, das plantas, dos animais aquáticos. Então, vejam só toda essa operação crescendo por sensibilidade da adequação que a álgebra dimensiona e comunica para nós algo que é comum entre as espécies e a gente pode organizá-las em conjunto, né? Então, esse dibrar nos leva a algo que a gente pode dizer que administrar. Administrar é você saber da noção operada que leva tudo ao comum frente a essa
sabedoria a essa questão. E quando não tem uma questão dessa, a gente precisa operar para que haja. Em operação, a gente chama disso de massa de manobra, mas não no termo possessivo pelo sentido das ciências sociais. A gente está falando a massa de manobra no sentido das ciências contáveis, né? No sentido de nós pegarmos a manobra química e dissolver toda a matéria para elevá-la a uma matéria denotativa, uma matéria que há condição de ser movida pela operação lógica. E como que a gente faz isso? A gente tem várias formas de triturar, né? A gente tem vários processos mecânicos e químicos de transformar as massas, né, em uma massa de Cristo, ou uma massa de esperança, ou uma massa de responsabilidade, ou uma massa de verdade. Qual que é essa massa de verdade? É a massa que consegue contar por administração e lógica e descontar por reação nos seres humanos. E tanto insiste que isso sintoniza e sistematicamente faz aparecer por transmissão de energia, né, a realização que diz a crédito o indivíduo tomar dessa massa em atividade administrada pelo poder da álgebra e da relação humana lógica em operação. Então fica claro que a álgebra para nós, né, ela é algo que é a nossa fé, a nossa esperança, é aquilo que faz a gente acreditar na humanidade em si, na uma unidade em si, porque a gente pode pegar tudo que a gente diz quantidade e transformar em uma unidade de medida de massa e manobrar e álgebra e algo de acordo com a operação, com a ferramenta, administrar e dessa administração conseguir conhecimento para as proporções dessa conta, dessa unidade de medida. E aí a gente chega naquilo que todos nós queremos. Creremos. O que nós creremos? A gente sempre escreve aquilo que a gente quer, que a gente é livre para escrever aquilo que a gente quer. E a gente quer o quê? A gente quer o melhor valor possível da nossa relação. Então, quando a gente escreve, a gente quer a melhor palavra para há de brilhar, há de ver convergir da nossa escrita. Então, o que a gente quer? A gente quer valor, né? É o que a gente mais quer nessa vida. E aí, o que se diz? Quem mais pode nos valorizar é o nosso filho. Ou aquele que acha que a gente tem um acorde de a gente dá um acorde de sustentabilidade lógica para que ele pareça a nós que é nosso pai, como uma brincadeira. Então, quando muitos fiéis vão à palavra de um senso de lógica administrativa, de impulsos de acordo com palavras de Deus,
daquilo que mais dá em nós, por inscrição, por manutenção dessa inscrita, é a brincadeira de acreditar que aqueles acordes ali são como valores de pai para nós, para filhos. E aí, por acordes e por vibrações desses acordes, a gente supera o medo e diz ao pai: confiança. Diz ao pai: obediência. Diz ao pai: esperança. Diz ao pai: querer ser uma massa de manobra. Uma massa de manobra, mas não no sentido da disposição de rendição de si mesmo frente ao mundo, mas sim no sentido da aceitação da reunião para o equilíbrio da promessa da felicidade e harmonia para todos, que é a unidade de medida que a matemática prova desde os começos das soluções entre mães e pais e filhos já há muitos anos. Não é à toa que tem muita coisa escondida entre nós aí por conta dessa ciência e da prova de incapacidade do ser humano de conhecer aquilo que é o melhor para a humanidade. Olha a palavra, humanidade. Então não é a pessoa sofrer, não é a pessoa ficar sendo considerada isso e aquilo, sem luz da verdade, né? É um caminho apenas, né? Para que forrar com várias digressões, né? Por que aceitar a digressão e cultuar ela de forma tão tão criativa assim, sendo que a gente quer mais aceitar. No final, né, a gente quer mais aceitar, né, a sabedoria, porque a sabedoria ela é uma vontade própria do homem. Não há homem, não há ser humano que não queira saber. É a vontade própria, é aquilo que mais em Deus concebe-se ao homem, né? Por tudo, você tira tudo do homem, menos a vontade de saber. Né? Até na hora da morte do homem, o que ele vai querer? Ele vai querer saber se quando ele morrer, o que vai acontecer. É a dúvida, né? Não é se fulano amou ele, não é se aconteceu, é saber se tem algo depois daquilo. Então o saber é algo que todos nós queremos. E administrar o saber virou um processo delicado da sociedade, porque muitas pessoas utilizam o saber em várias sequências de ameaças humanas, porque eles artificializam um contra-ataque da pessoa que não soube saber aquilo que lhe foi administrado. E por incompetência de não saber, a gente é levado ao insucesso rítmico de uma sociedade que sabe, mas tem muitas pessoas que sabem por empurrãozinhos, por crimes, por falhas no julgamento de saber. E aí a gente não concebe isso. As autoridades de levar a esse impressionismo lógico na nossa realidade. E quem o leva vira doente, vira triste. Doente é um lado triste de ser, né? É uma sombra em nós. Porque a gente precisa hoje em dia, de um dado que a assertiva nos presentear com a presença.
Então não basta ser vivo hoje em dia, a gente precisa de ser presente no sentido do saber, porque é o que mais vende. Então você vai ser contratado se você saber. É saber aquilo que precisa ser sabido. E se precisar, cada vez mais no processo, onde você se é vindo, né? Então, quando você o vem, você precisa de se tornar preciso, por mais que doa o que doer. Isso que é a cobrança que ninguém diz a você. Olha, as pessoas falam, vá ser médico, mas elas não dizem para você o que é ser um médico preciso. E por trás da precisão existe um mundo de regências, de acordes, de relacionamentos que são desgenerados no sentido material. Para você tornar isso em gênero, número, grau, você precisa de exercer manobras, massas de manobras. E às vezes isso é em ritmo muito sujo, né? Então, às vezes você enxerga uma pessoa toda parecida, que é limpa, que é bem-sucedida, mas ela é muito suja, muito sujo, no sentido da realidade em que opera. Mas a sujeira, né, trabalhar com a sujeira, se tornar sujo, é um sacrifício que é valorizado. Porque você sabe que na saúde, quando você era novo, se sua mãe não limpasse a sua casa, se ela não limpasse os seus orifícios, se ela não fizesse a manutenção no seu ser, você não seria aquilo que és. Por isso você deve muito valor. Não precisa ser necessariamente amor, mas você deve muito valor. E ora, se você for bem sucedido, você consegue transduzir esse valor para um uniforme de amor e amortecer a sua realidade, como muitas pessoas utilizam essas drogas de amortecimento para a realidade, que são substantivos que foram decupados, né, em abstrações, né? São desculpas. O que é o substantivo abstrato? O substantivo abstrato é uma desculpa para um pecado, é uma desculpa para uma falha. É algo que não é, por Deus, honrável de ser levado à concretização. Então, a gente sabe que acontece, mas a gente deixa no abstrato, porque a gente não permite que se concretize, né? Que as pessoas desejam em frase dizer, em oração dizer, e a gente ver como concreto. Não é à toa que a gente estuda português e a gente concebe saber por gramática que aquilo é um substantivo abstrato, que é uma desculpa para oferecer. O poeta, ele é o cara bento, né? É aquele que toma água benta, que quer benzer tudo. Benza a Deus. Por que essa interjeição? Benza a Deus. Deus do céu, Ave Maria. Por que essa interjeição? Por causa da necessidade, né? A necessidade psicológica de desculpar, dar a desculpar, oferecer uma posição frasal na oração que cabe esse compromisso, esse verbo, esse substantivo, né? Algo para se render em um verbo, né?
por mais que não seja muito palpável, né? Bom, então, diga-se de passagem, vou começar agora a entrar nos meandros realmente daquilo que a matemática traz para nós em álgebra. A álgebra é o ramo da matemática que estuda a manipulação de símbolos, letras e equações para representar números e relações, permitindo resolver problemas, generalizar cálculos. Então, eu não vou ser copiador hoje. Eu vou ser... vamos trabalhar como patologistas, né? Patologistas, eles são assim. Eles pegam uma lâmina e da lâmina eles fazem o estudo, né? Então, vamos lá. Álgebra. A gente já fez uma relação com isso. Álgebra é o ramo da matemática. O que é o ramo, então? Ela é uma das escalas da matemática, né? É um dos caminhos da matemática que estuda a manipulação de símbolos, letras, equações para representar números e relações. Agora, se eu te pegar e dizer assim, vamos observar o universo escalar de uma família, né? Vamos genealogizar uma família. Se eu tenho 1 mais 1 mais 1 mais 1 é igual a 1, nesse sentido familiar é igual a 1 família, eu tenho uma família desses 1s aqui. Esses 4 me geram uma família aqui, certo? Então vamos dizer que essa é a família do Pedro, né? Essa é a pedra 1, essa aqui é a pedra 2, essa aqui é a pedra 3, essa aqui é a pedra 4, essa é a pedra 5. Só que não tem... a gente considera em símbolo que cada um é um símbolo diferente para diferenciar, né? E a gente, por diferenciação, a gente consegue dizer assim, esse vem primeiro, esse vem segundo. Só que todos valem 1. Mas esse vale mais do que 1 porque esse tem mais tempo de vida. Por que tem mais tempo de vida? Ora, porque se eu considerar que todos viverão 50 anos, vamos supor assim, esse aqui que veio primeiro, ele já tem menos anos a viver. Na consideração, olha que a gente está utilizando o lado da consciência, que consiste saber. É claro que a gente tem adversações nessa consistência, que são manobras para as massas depois gerarem outros tipos de família. Mas o que eu quero dizer é que se eu tenho esse 1 e esse 1 que agora pode ser chamado de 2, e esse aqui que agora pode ser chamado de 3, esse aqui que agora pode ser chamado de 4, e a união desses eu posso chamar de 5, eu consigo trabalhar com símbolos para fazer escalas, né? Então, olha só, quando eu quiser variar esses com esses, eu consigo fazer um relacionamento, Então eu crio um tipo de relacionamento entre eles, né? E aí toda a energia que eles operam desescalam por essas portas. Então, toda operação que isso vai fazer chega a uma descarga comum, né? Como se descendência de uma caixa. E aí o que acontece? Tudo isso, todo relacionamento opera uma igualdade. A igualdade está aqui, Isso é a equação, né? Então, tá vendo o que é uma equação?
né? A gente tem muito a imagem do cacho de uva, né, Carl? A gente também tem o sistema, né, que a gente representa como algo fechado, né? A gente tem os sistemas redondos, os sistemas quadrados, os sistemas triangulares e vários outros sistemas modulares por essas que descendem desses primogênitos aqui, eu diria, né? Então a gente vai trabalhar com cortes e com concordes, né, para gerar uma nota, um acorde que eleva ao posicionamento das famílias, né? Logo, a gente tem famílias numéricas, que a gente já viu em alguns vídeos aqui no canal. Famílias dos números inteiros, dos números naturais, dos números racionais, dos números irracionais. E aí a gente precisa saber manipular eles e levá-los a um acordo sobre uma referência. E as referências que a gente tem são pontos de contração. O que são pontos de contração? São isso daqui, ó. É a intermediação entre dois encontros apreendidos por fixação em algo, né? Então, quando eu tenho, por exemplo, um fixo aqui, o que está entre esses dois fixos se torna móvel, né? Só que se esse fixo aqui fizer uma outra fixação com outro fixo aqui, isso aqui desenvolve outro móvel. Só que esses móveis sobre esses fixos, ora se iludem em movimento. O que é se iludir em movimento? É alcançar um estado de vibração. Olha só, vibração lembra álgebra, né? Lembra essa relação. Essa vibração, ela vai fazer algo que a gente chama de efeito de impulso transmissor. Então, quando vem aqui, ó, a gente sabe por si só que se isso aqui estiver parado, a transdução vai ser X. Agora, se ela estiver em vibração, sobre efeito de um impulso, vai ocasionar na mesma notação um efeito de impulso transmissor, algo de ilusão em movimento. Então, X vai ser X sobre impulso. E aí as pessoas acham que não existe nada sobrenatural, mas olha só o impulso aqui que eu estou te provando que existe por conta da vibração que não era prevista, mas acontece por variabilidade de encontros possíveis. A gente não nasce com eles, a gente articula conveniência com eles, porque isso aqui se chama a profissão orgânica de um exercício, também chamado de, também a gente pode chamar isso de adaptação molecular. Isso é um céu. Isso aqui é um céu bem adaptado, né? É como se você tivesse uma célula, só que você começa a modular essa célula para um evento que ocorre ano a ano, né? De estação em estação você adapta essa célula. Então essa célula sobre adaptação
ela é uma célula sofrida, porém ela sofre por valor, porque toda célula quer o melhor valor possível de rendimento associativo. E aí essa célula sobre isso se torna uma célula meio que assim, ó. E aí por que eu trouxe a estrela? Porque a estrela, ela é a imagem para nós que mais corre, né? Essa aqui é a corredora profissional. Essa aqui é a corredora profissional. Por quê? Porque ela permite a aceleração com segurança, né? Ela permite aceleração rítmica com segurança, porque ela representa uma insistente progressão e digressão sobre a sua forma, né? Ela não tem, ela mantém o seu K, né? Se você já trabalhou com as constantes K, né? A gente tem que instalar uma constante. Se você já fez conta de proporção, razão e proporção, você vai ver que a constante ela é dada, ela é um dado que mantém a razão, né? Entre uma relação operada, né? Se você opera, existe essa manutenção. Então o ser, ele não deixa de ser aquilo que é. Ele só aumenta ou diminui aquilo que é. E uma estrela, ela é basicamente isso, né? Sobre isso, a estrela sobre um campo, ela é isso daqui, ó. Chega a energia, ela utiliza isso daqui. Aí, se ela manter constante, ela aumenta para cá. Se ela continuar constante, ela vem para cá. Se ela continuar constante, vem para cá. E olha só. Só que se ela continuar mais, ela vai bater aqui, ó, e vai gerar o brilho. Se ela continuar para cá, ela vai bater aqui, vai gerar brilho. Se ela continuar para cá, vai bater, vai virar brilho. Vai virar brilho, vai virar brilho, até que a gente chega na velocidade da luz que o Einstein condicionou sobre essa geômetra, né? E essa condição discipular, né? Porque o discípulo, o que o discípulo faz na condição discipular? Ele desenvolve a consistência na sua administração profissional, na sua no seu relacionamento com a atenção. Então, tudo aquilo que é desatenção para com a luz, ele racionaliza e apaga, e ele deixa aparecer só aquilo que é capacitado para a operação teleguiada por sua atenção cerebelar. Então isso aqui é uma célula profissional. Cara, se você quiser ser profissional, você tem que descender essa luz aqui, ó. Essa luz precisa ser a verdade para você. Na nossa concepção do cristianismo, essa luz é Jesus. E trabalhando com o Espírito Santo, né? É a pomba da paz, né? Agora, se você quiser trabalhar com outras religiões, isso aqui inclusive com a ciência, você vai dizer que isso daqui é o conhecimento preciso. Ah, mas dá para precisar mais? Claro que dá, ué. No seu organismo tem 30 trilhões de células, se eu não me engano. Se você fizer isso com uma, beleza. Agora, é muito difícil você fazer com uma, chegar a uma precisão. Agora, tente elevar essa precisão às trilhões de células.
você tem bastante trabalho pela frente, você tem muita fé para administrar, né? Então é basicamente isso, né? Você tem coisa para fazer, né? Bom, e a álgebra, ela é um meio de você cortar a célula, é um meio de você cortar por exemplo, a gente tem aqui uma árvore, né? É o meio de você cortar a árvore e transformá-la em luz para viver. Então, da carpintaria, né? Você consegue uma certa relação, uma razão para viver, no sentido da luz, no sentido da visão, no sentido da comunhão, ou se você preferir, comunicação. Aí você tem a comunicação com você, com o eu e com o eu sobre outro. Não é só o outro, é o eu sobre o outro. Não existe o eu sem o eu na comunicação. Você sempre é você ou é você sobre o outro em comunicação, né? Não existe essa possessão do outro sobre o eu. O eu, ele é um ser superior. Olha só, ele é o superior. Ele sempre está sobre a sua concentração. Você nunca será capaz de perdê-la, né? Em sentido angelical, administrativo, lógico, material, no sentido científico, talvez as pessoas concebam o e se pulando perder. E se a gente isolar o eu? Aí eu diria assim, aí o eu não é o eu mais. Né? Aí não existe, aí isso não existe. É um conceito que pode ser aplicado, mas é inexistível, né? Inexiste no nosso processo, né? A gente não concebe processo para a inexistência do eu, né? Então o eu, ele é eterno. Então é bom trabalhar com isso, porque se você está se perguntando por que a gente fala por que eu falo disso, porque se você for parar para pensar, toda ciência precisa, toda esse batismo do ser humano sobre a relação de entender, de saber, vem da religião. Né? Você tem hoje em dia muitas pessoas falando sobre isso, mais clara e convictamente, mas é porque o estudo e a relação comunicativa melhorou muito com a internet. Mas antes, muitas pessoas sabiam, mas às vezes era um meio oculto de sabedoria, porque não havia acessibilidade de informação e funcionabilidade dela veicular como a gente tem hoje. Mas a religião, ela descende da operação do cristianismo, da influência de Jesus Cristo sobre as comunidades. Então você tem muitas religiões que patrocinavam as faculdades, que são centros superiores que superam as escolas, né? Centros que superam as escolas. Ou seja, são formas melhores de escolher aquilo que a gente vai, os nossos caminhos. Não é à toa que a gente tem no cérebro, a gente tem o termo assim, ó, as faculdades da mente, as faculdades do cérebro, ou seja, os caminhos cerebelares, os caminhos que a gente tem para ser estrelares, ser
contínuos, ser precisos, né? Tá aqui. Então é basicamente isso. Abrange desde a álgebra elementar como variáveis e equações vistas no ensino secundário, até a álgebra abstrata que se aprofunda em estruturas matemáticas. Olha o termo aparecendo aqui, abstrata. Aí a gente falaria dos termos que são muita da termologia, que parte de neologismos que com base e convicção científica são elevados a sentenças de massas de manobras, de unidades de mediação de, por exemplo, das áreas profissionais, como medicina, como advocacia, como isso se trata de álgebra abstrata também, que se aprofunda em estruturas matemáticas com grupos e anéis. Sua importância se estende a diversas áreas, incluindo física, engenharia e computação. Então, é possível criar novas linguagens e novos modelos de operação com base nas operações de álgebra. Variáveis e incógnitas. Letras que representam valores desconhecidos, permitindo a generalização de problemas e cálculos, como equações e expressões. Então, isso daqui é uma parte importante, porque se você vem do desencadeamento de operações com os números, que são símbolos também, né? Você meio que descende no seu arquivo de que toda conta precisa de dar um número, né? E assim por diante. Então você acredita que toda conta tem que dar um número. Só que um número, quando ele entra em um ser humano, ele vira uma onda no mar de ser, né? E aí esse número diz algo, né? Nem que seja um pequeno movimento ciliar, esse número ele diz e escreve no ser humano. Logicamente, obviamente, o ser humano ele é um ser que a gente considera como um sensor. E ele se torna um sensor de número quando ele se converte ao relacionamento divertido da matemática. Ó, adjetivo, divertido da matemática. Porque a matemática é o relacionamento com a matéria em ocupação de processos também, né? Obviamente a gente tem várias descrições disso. Bom, mas aí o que acontece? Quando eu quero estimar para um sensor genérico, eu digo, esse sensor ele é um ator, ele é uma imagem, ele é um ser que representa todos os seres. Então ele é um personagem histórico, não é, Abner? Personagem histórico da história, né? Que todo mundo vai estudar e vai saber. Exatamente. Então eu posso dizer que ele é Jesus Cristo? Ou Deus? Ou ele é... sei lá, Freud? Ele é Platão? É basicamente isso, né? Ele é um sensor para uma área, né? A gente não deve ser egoísta nem quando a gente estuda em nome de Deus, né?
Deus não quer que a gente seja egoísta, né? Os filhos de Deus podem revelar a Deus porque são um caminho. A gente diz que o Papa é o representante da Igreja Católica, então ele pode ser essa pessoa aqui, ó. Ele é o sensor que a gente utiliza para desenvolver a interação dessa lógica de comunhão com esse sistema decimal que a gente tem para contar. A gente poderia ter um sistema binário? Poderia. A gente poderia ter um sistema com 3 operadores lógicos? Sim. Só que a gente poderia ter um sistema também alfabético. Só que olha só, se eu quiser fazer um sistema binário ser equivalente a um sistema alfabético, eu tenho condição? Tem. É só você colocar todos os valores de impulsos numéricos para a escrita alfabética e mensurar isso em uma cadeia que a gente pode chamar de denotações. Que denotações é essa? São valores escalares por sistemas numéricos. Obviamente, sistemas numéricos detectados pelos sensores dos seres humanos, porque os seres humanos veem valores. Só que olha que doideira, depois de um valor, o ser humano fica cego. Cego. E aí é como se a gente tivesse lá na curva de estudos de eletromagnetismo que hoje em dia a gente tem. Olha só. A gente tem um gráfico do eletromagnetismo. E aí nesse gráfico a gente enxerga só um pedacinho assim, ó, que a gente chama de espectro visível. Então, de toda a escala dessa onda aqui, a gente só enxerga isso. Por quê? O resto é tudo um segmento. Segmento. Né? Desse momento aqui que a gente enxerga. Então, tudo que está para trás e tudo que está para frente é invisível para nós. Até que a gente construa ferramentas para crer na segmentação e ir atrás da sabedoria e do registro daquilo que a partir da ferramenta se torna visível. Visível. E olha só que legal. Olha a palavra só. Divisível. Você já ouviu aquele termo assim que fala assim, ó, você precisa dividir para poder ganhar, né? Você tem que dividir. Se você não dividir, você não ganha. Quem divide geralmente multiplica. Se você dá alguma coisa para alguém, você vai ganhar em dobro. Por que a gente tem essa questão? Porque se a gente pega uma coisa e divide por 1, você não ganha nada. Você fica com 1 mesmo. Agora, se você divide por 2, você tem 2 vezes 0,5. E 0,5 representa 1 sentido.
Então, se você tem você tem um corpo simétrico, se você entra uma energia para você, se você não divide ela, você só vai sentir um aqui. E esse um, quando ele escalar aqui, ele pode ser cego para aquilo que você creria ao ver. Então você sempre tende a dividir, a tornar as coisas divisíveis para elas chegarem ao seu pedaço, ao seu auge. E aí, essa é a operação administrativa que o ser humano e todos os seres humanos querem saber. Esse é o prego que todos querem ver de Jesus Cristo para acreditar em Jesus Cristo, né? Na figura da pessoa que perguntou ele lá na hora da cruz, ó, que é esse ator aqui, que todos nós somos, porque todos nós somos infiéis em algum momento. Então, para fundamentar o meu discurso, eu vou dizer aqui, ó. Quer ver? Ó? Presta atenção. Qual é o nome da pessoa que duvidou da como é que é? Do ressuscitar de Cristo e pediu a prova a prova. Vamos ver. Da ressurreição de Cristo é o Tomé aqui, ó. Então todos nós somos o Tomé, o incrédulo, São Tomé. Então, em algum momento do estudo, do sentimento, a gente é São Tomé, porque São Tomé, sobre a Bíblia, sobre os estudos, ele está em alguma parte aqui fora do nosso auge de ver. Então, o São Tomé, ele está em algum local aqui, ó, antes ou depois da curva, né? E aí o que São Tomé fala? Ó Senhor Jesus, me ajude a acreditar na sua ressurreição. Aí o que ele faz? O Jesus leva São Tomé ao auge. Ele dá algo material que vai fazer com que ele veja o fenômeno acontecendo, né? Aquilo que eu expliquei que a gente não vê, né? Sobre essa coisa física aqui, ó, que chama de vibração. É uma pequena vibração que causa o efeito de impulsos transmitidos, né? E cara, essa vibração, ela eleva a gente, ela é o caminho que eleva a gente ao conhecimento, ao saber disso daqui, ó. Mas disso daqui na verdade verdadeira. Porque tá vendo a estrela? A estrela representa a possibilidade da vibração acontecer. Então, e da luz permanecer, né? Então, a estrela, presta atenção, a estrela é a possibilidade da salvação. É ela que permite a gente ver, gerar luz, se controlar e levar o controle em descendência para as nossas espécies. Porque a gente nasce de estrela, mais fácil se tornar estrela. Você tá entendendo? Se alguém nasce filho de médico, mais fácil é para ela se tornar médica. Isso não é indiscutível, né? Se você quiser quebrar madeira, se você tem alguém que já quebra madeira há muitos anos e te dá um instrumento afiado para quebrá-la e te mostra em carne e osso a representação de alguém que
quebrou muita madeira e você vê ele quebrando, você tem muito mais facilidade de ser um quebrador de madeira do que alguém que nasceu em outra família. Tá entendendo? A família é o primeiro sistema de enumeração de você sobre a estrela que você, por descendência, poderá ver, por conversão de ver. Quem salva a gente disso, ou cria uma possibilidade de salvação, é o cristianismo, porque ele mensura que talvez essa não seja a melhor forma familiar de comunhão, porque existe a família primeira, mas existe uma outra família que vai ser descrita pelo relacionamento dos seres humanos com aquilo que a gente chama de escola, que é o primeiro degrau para a faculdade, se assim o vier, ser fiel e obediente ao sistema, né? Bom, então deixa eu ver aqui o que mais a gente pode ver. Funções, álgebra elementar, resoluções de problema. Então, a álgebra, ela é isso, né? E aí, bom, isso aqui não é uma aula introdutória, né? Então, a álgebra vai ser a gente aprender a lidar com a soma, com a subtração, com a multiplicação, e com a divisão. Tá com um problema aqui? A divisão, ixi, tô com um problema. A divisão e todas as outras operações vão descender desses cofatores aqui. Peraí que eu não consegui. De todos esses. Aí a gente vai gerar algumas escritas, né? E essas vão se tornar para nós denotações. Tantas denotações, tantas gravações, tantas rimações, que a gente chegou ao fundo da oração. E aí a gente definiu, né? Essas escalas de horas, né? A gente tem aqui, ó, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11. E aí nessas escalas a gente tem todas as operações aqui, né? Que partem desse ponto. Isso aqui é uma virada no século. Isso aqui concebe uma organização molecular para que a gente possa trabalhar essas denotações e organizá-las por conta da perspectiva que o ser humano passa a ter, né? Como esse princípio e dever à denotação. Então a gente deve muito
aos nossos antepassados no tempo por denotações. E hoje a gente tem muita visão disso por conta dessas orações. Então a gente tem essas visões e noções por conta das denotações. A gente tem alguma coisa que a gente trabalha hoje em dia que a gente chama da elevação. Elevação ao... E aí a gente tem ao expoente. E expoente de uma família é um símbolo, né? Então a gente tem o 1 elevado a 1, elevado ao 0, elevado ao 2, elevado ao 3. Então isso é um relacionamento, né? Só que isso quer dizer que o 3, que o meu colega da minha família, ele me vê muito bem. Olha só, 1 vezes 1 vezes 1. Você tá entendendo? Isso é a potência que a gente está querendo dizer. E ao mesmo tempo tem pessoas que veem a gente e desenvolvem sistematizações em nós, ó. Desenvolvem uma desconsideração, um desafio em nós. Elas desafirmam a gente sobre a radiciação, né, de um elemento. Então a gente tem um número aqui, ó, que desafia a gente, né? E a gente pode ter o 1, o 2, o 3 e por assim vai, né? E aí a gente tem essas operações que a gente chama de radiciação e exponenciação. Tudo vem da denotação e dessa inspiração. Tanto é que isso daqui a gente consegue dizer que a gente tem um verbo e um antônimo, né? A gente tem o antiverbo, certo? Pura expressão, né? Pura e somente expressão, porque você só se torna superior, né, quando você concebe força molecular para ver mais do que você via. E o melhor é um pouquinho só. Então, se você tem a escala de luz visível e você vê dessa escala isso. Se você vê um pouquinho a mais, você já está sendo muito melhor. Né? E como você trabalha para ser um pouquinho a mais? Você vai atrás da visão suavizada pela sua preocupação de não ver. Quando você se despreocupa, você consegue se tornar corajoso para ver aquilo que não é visto. Você passa a desarticular as várias rimas dessas imposições forradas por radiaciadores da vida em ocultação, e você consegue operar trabalhando contra as raízes e passa a ver, né, o resultado delas, né, aquilo que elas, porque elas conduzem a radiação, a radiciação sobre essa armação de forrar o universo em inspiração de desculpas, né? Porque elas dão tantas desculpas assim. Talvez sejam por apartamentos chiques, pode ser por carros novos, por dados surpreendentes. E não é nada surpreendente que o ser humano não possa saber, né,
não possa saber. Tudo que o ser humano pode saber já é sabido. Porque a única coisa que a ciência pode trazer para o saber é aquilo que a gente não alcança por segmento e vida, né? A gente vive em um segmento, mas os animais eles vivem em outro, as plantas elas vivem em outro. E aí a gente está sempre com conhecimento ao nosso redor. Não se não tem conhecimento, não sobrevive. E a própria pedra que sobrevive conhece muito bem, né? Então eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo, onde a gente vai começa a fazer algumas operações de potenciação para lembrar das performances, das formas que a gente tem para operar. Um abraço para vocês e fui!